Queremos dar as boas-vindas a todos nossos fraters, sorores, amigos da ordem. Boas-vindas a todos para mais um momento do nosso evento de palestra que teremos hoje. Antes de darmos início às nossas atividades, nós gostaríamos apenas de relembrar sobre alguns pontos bem importantes. Primeiro, sobre a ferramenta que vocês estão utilizando, o Zoom. Ela tem, dentro do celular, esse rosto, esse formato, para fazer perguntas no chat, é só apertar no ícone do canto inferior direito, no mais, e ele vai abrir a possibilidade do bate-papo, levantar as mãos. No caso do celular, do desktop, desculpa, nós temos aí as mesmas possibilidades, um formatinho um pouquinho diferente. O que nós gostaríamos de lembrar a vocês, todos amigos, no início da palestra, nós iremos fechar os microfones, como boas práticas, né, para a gente ter um fórum bastante eficiente, porque o tempo previsto para essa palestra é de mais ou menos 1h20. E caso o seu microfone for aberto, por favor, sejam rápidos em seus comentários e falem apenas os assuntos pertinentes ao tema do dia de hoje. Faça agradecimentos, de preferência por escrito no chat, e assim enviaremos ao palestrante posteriormente. E o que é importante lembrar? Essa atividade está sendo gravada para registro nos arquivos da AMORC-GLP, pela qual todos os participantes aceitam em ceder seus direitos de imagem. Os presentes que não quiserem ter sua imagem exposta, podem voluntariamente manter suas câmeras e microfones desligados para fins de privacidade. Lembramos também a todos os presentes de que a abordagem utilizada nesta palestra se refere ao estudo e pesquisa do palestrante e não representa a palavra oficial da Ordem Rosa Cruz AMORC. Após a apresentação, teremos um espaço para perguntas e respostas. Desta forma, pedimos que utilizem o chat para deixar os seus comentários. A partir de agora, damos início às nossas atividades. Que seja muito proveitosa, e agora eu passo a palavra à nossa soror Liliana. Boa noite a todos, fratres, sorores, amigos, simpatizantes da filosofia Rosa Cruz. Reiteramos os nossos agradecimentos pela presença. Sejam todos muito bem-vindos. A loja Rosa Cruz Campinas AMORC agradece a todos. A Ordem Rosa Cruz AMORC é uma organização internacional de caráter templário, místico, cultural, fraternal, de homens e mulheres dedicados ao estudo e aplicação prática das leis naturais que regem o universo e a vida. Seu objetivo é promover a evolução da humanidade através do desenvolvimento das potencialidades de cada indivíduo e propiciar ao seu estudante uma vida harmoniosa que lhe permita alcançar saúde, felicidade e paz. Neste mistério, a Ordem Rosa Cruz AMORC oferece um sistema eficaz e comprovado de instrução e orientação para um profundo autoconhecimento e compreensão dos processos que conduzem à iluminação. Essa antiga e especial sabedoria foi cuidadosamente preservada desde o seu desenvolvimento pelas escolas de mistérios esotéricos e possui, além do aspecto filosófico e metafísico, um caráter prático. A aplicação desses ensinamentos está ao alcance de todos e de toda pessoa sincera, disposta a aprender, de mente aberta e motivação positiva e construtiva.
Nesta noite, nós contamos com a presença do venerável monitor regional da região SP3, Frater Charles Franklin, e o venerável mestre da loja Rosa Cruz Campinas Amorque, Frater José Luiz de Souza. Recebam os nossos cumprimentos, que estendemos aqui a todos os dignitários aqui presentes. Nós, Rosa Cruzes, iniciamos sempre nossas atividades com uma invocação. Vamos agora elevar os nossos pensamentos e sentimentos e unimos-nos em uma invocação. Deus do meu coração, Deus da minha compreensão, pedimos que nos auxilie e nos proteja, para que possamos servir de instrumento do teu trabalho, da tua vontade, recebendo tuas benéficas influências. Que assim seja. A palestra desta noite traz como tema a geometria sagrada. 0, o tudo, nada. 1, a ideia. 2, a polaridade. 3, a manifestação. 4, o manifestado. O pai, a mãe, o filho. Mundos material e espiritual. Convidamos o Frater René Orozco, que é formado em arquitetura pela FAUSP. Também atua como desenhista, pintor, teósofo, escritor, arte-terapeuta, arte-educador, pesquisador, palestrante e astrólogo. Desde os anos 80, vem se dedicando ao estudo da astrologia e outros direcionados ao autoconhecimento. Atua como orientador, usando ferramentas nessas áreas. Dentro de sua vasta experiência, acredita no aprimoramento humano por meio do conhecimento e da cultura colocados em atividade, e que a saúde e a felicidade estão a nosso dispor, desde que essa prática seja direcionada ao nosso desenvolvimento pessoal e compartilhada com todos à nossa volta. Está na Ordem Rosa Cruz desde o ano 2000. Passamos, então, a palavra ao Frater René Orozco. Bom, pessoal, boa noite. Agradeço aí a presença de todos. Essa palestra, ela possui por finalidade, embora o tema seja geometria sagrada, ela talvez fosse mais oportuna como o sagrado e a geometria, né? Porque ela se refere, ou procura nos levar a pensar, a respeito de todo o movimento matemático que existe no universo e que, consequentemente, acaba envolvendo a geometria, que se manifesta em tudo aquilo que está no plano, né? Objetivado no plano em que vivemos. E normalmente, às vezes, as pessoas pensam que a gente vai falar de segmento áureo, a gente vai falar de coisas desse tipo, né? Mas, na verdade, a minha intenção aqui é que a gente faça uma viagem a respeito da formação do universo, a respeito dos fatores que contribuem para isso, a respeito da estruturação disso no homem, e também, depois, acabar levando essa questão
para a questão templária. Tá? O significado do templo, o significado de algumas construções que elas nos foram legadas pelos povos da antiguidade e que, na verdade, elas guardavam em si uma série de valores, uma série de aprendizados que eram passados, né? De conhecimentos que eram passados, né? E que muitas vezes a gente acabou perdendo o fio da meada. Tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui. Eu sou meio desajeitado com isso aqui, tá? Mas eu acho que eu consigo. Deixa eu ver aqui o... É só abrir o seu PowerPoint, né? E apertar o Share Screen. Tá. E aí vai aparecer várias telas, você escolhe a que o senhor quer mostrar. Tá. Conseguiu? Pronto? Ainda não. Share, tem que apertar Share, Bem, né? isso, pronto. Chegou. Pronto. Agora vocês estão vendo? Sim. 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 Então tá bom. Deixa eu pôr aqui embaixo. Fica abrindo janelinha aqui de... Tá? Vamos lá então, ó. Para começar, né, a gente tem que começar de alguma coisa, né? Então vamos começar do princípio. E o princípio a gente encontra no Gênesis. Então ali está escrito: no princípio Elohim criava os céus e a terra. A terra era desordem e deserto, uma treva sobre as faces do abismo, mas o sopro de Elohim planava sobre as faces das águas. Elohim diz: uma luz será, e é uma luz. Vamos lá agora, né, a partir dos nossos conceitos. A teosofia nos fala a respeito de depois eu vou ver se eu volto aqui, tá? A teosofia nos fala a respeito de que, no princípio, não havia nada a não ser tudo aquilo que possuía a possibilidade de existir, mas que ainda não era. A partir de um determinado ponto, esse potencial todo ele acaba sendo circunscrito numa determinada região do espaço. E a partir do momento em que essa região do espaço ela circunscreve esse ponto, né? Esse ponto ele vai passar a sofrer uma série de transformações que vão acabar dando origem àquilo que nós conhecemos por mundo manifestado. Mas primeiro o que existe é uma possibilidade, e depois essa possibilidade ela vai se transformar em realidade. Tá? Aqui nós temos, deixa eu voltar a tela. Tá? Esses momentos, eles são descritos na teosofia, né? A partir dos seguintes conceitos. Então, uma circunferência que representa o abismo. No centro do abismo, planando, existe um ponto, que esse ponto seria o Elohim, como o eixo de tudo aquilo que se manifesta. Num determinado momento, quando ele diz, faça-se a luz, o verbo se propaga na horizontal e fende o espaço entre antes e depois. E a partir do momento que se faz a luz, né, ela se manifesta de cima para baixo, e a partir desse ponto começa a acontecer aquilo que a gente chama todo o processo de criação. Tá? Então, nós temos aqui, fazendo uma analogia matemática, o tudo ou nada associado ao número 0, a ideia associada ao número 1, a questão da polaridade associada ao número 2, a questão da manifestação associada ao número 3, o mundo manifestado associado ao número 4. Tá? Então, o que a gente está falando aqui? A gente está falando de significado filosófico dos números. Tudo aquilo que tiver associado ao plano da ideia vai aparecer de uma certa maneira
associado ao número 1. Depois, a polaridade, a manifestação, o mundo manifestado através do número 4. Tá bom? Daí o simbolismo da cruz, o simbolismo do quadrado, que diz respeito a tudo aquilo que adquiriu forma na matéria. A partir do momento que esse tudo ou nada ele começa a se adensar, né? A esse ponto daqui na teosofia eles chamam de Parabrahma. Significa o quê? Significa algo que estava além de uma ideia, além do nada. É o eterno repouso do universo. A vida una pulsando, mas ainda sem expressão de manifestação. Nela está depositado todas as possibilidades do vir a ser, mas, no entanto, ela ainda não é. Ela precisa se manifestar. A partir do momento em que surge uma necessidade de manifestação, essa necessidade estaria associada à primeira ideia. Tá? E essa primeira ideia ela vai plasmar um plano, ou vai criar um plano que é chamado de plano do espírito. No plano do espírito, ele está associado ao quê? Ao plano do Pai, como a gente vai descrever mais tarde, né? Porque ele representa a semente de tudo aquilo que vai se manifestar. Uma vez o plano do Pai manifesto, existe a necessidade do surgimento do plano da Mãe, o segundo plano, que é o chamado plano da alma. Esse plano é um plano que tem ele é um plano de dupla face, porque ele possui uma face voltada para cima e uma face voltada para baixo. Tá bom? É como se a gente dissesse assim, um exemplo disso é a figura da mãe, né? A mãe que tem uma face voltada para o marido, né, para o pai, e a outra face voltada para o filho. Aqui a gente encontra dois aspectos manifestados. O primeiro é o da polaridade, né, porque a partir dele começa a existir alguma coisa, né? Antes disso é a não existência e depois a existência. Aí começa a se formar os planos, a polaridade de espírito e matéria, e etc. Tá bom? E aqui, né, e tem a questão da manifestação também, da elaboração. É um plano onde a substância cósmica ela vai ser elaborada até que ela possa se transformar em matéria cósmica, para, a partir daí, se manifestar no mundo como nós conhecemos. Esse daqui é o chamado plano da alma. E o plano, né, que eu chamei de manifestado, ou que é chamado de manifestado, né, é o plano do corpo, associado ao número 4. Tá bom? Desse modo, né, existem 3 grandes planos cósmicos. Um associado ao plano do Pai, que seria um espírito, outro associado ao plano da alma, que seria um plano relativo ao segundo trono, como se diz, o plano da Mãe Divina, o Akasha, etc., e outro chamado de plano do Filho, a partir do qual se estrutura aquilo que nós chamamos de mundo manifestado. Vamos lá, então, explicar um pouquinho o que seria cada um deles, né? O primeiro plano, o plano do Pai, né? O impulso criador. Existe nesse plano, como eu já disse, todo o potencial de tudo aquilo que vai existir, porém ainda em estado latente. Então, ele é o chamado o plano da existência inexistente. Tá bom? Esse plano está associado aos 3 atributos que a gente chama de onisciência, onipresença, onipotência. Aquele que tudo sabe, aquele que tudo pode e aquele que está em toda parte. Mas, apesar de tudo isso, existe ainda uma necessidade de que ele se manifeste para que ele mesmo possa se espelhar através de toda a sua criação. No estágio seguinte, o chamado plano da mãe, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer com que haja a elaboração dessa substância, como eu disse. E essa substância cósmica ela vai partir através dos primeiros 3 aspectos e depois ela vai se transformar em 7 e em seguida vai se transformar em 12. Nós temos aqui, né, fazendo uma comparação com a luz do espectro. Então,
se a gente passar uma luz branca por um prisma, a gente vai, a princípio, essa luz ela vai se dividir em 3 cores, né? 3 chamadas cores primárias, que é o amarelo, o azul e o vermelho. E essas cores elas vão dar origem às outras 7 cores, chamadas cores secundárias. Dessa maneira, né, nas escrituras, ele vai falar de uma tríade principal, expresso como vontade, sabedoria e atividade, que se manifesta através de 7 dias da criação, ou 7 aspectos relacionados aos setenários todos que regem a formação do corpo humano, né? E também os 12 signos do zodíaco, como representantes das lições ou dos arquétipos através do qual a humanidade precisa passar para se desenvolver plenamente, tá? Esses 12 signos do zodíaco, eles estão relacionados ao nosso chakra cardíaco, que tem 12 pétalas. É o simbolismo das 12 pétalas, dos 12 trabalhos de Hércules, dos 12 apóstolos do Cristo, representando cada um deles uma tônica que deve ser desenvolvida a partir do coração para que a humanidade possa ascender a estágios superiores de existência e de consciência. No alfabeto hebraico, né, esses aspectos eles estão relacionados aos 22 capítulos do Apocalipse, os 22 arcanos maiores do tarô, que se divide como 3 letras mães, 7 letras duplas e 12 letras simples. Tá? Somando aos 10 algarismos, nós temos os chamados 32 portais da sabedoria. Eu havia esquecido de falar, essa tríade superior, ela recebe o nome de mônada, sendo que ela vai dizer assim, é um princípio que vai se subdividir, e a partir do momento em que ele vai se subdividindo, ele vai dar origem a toda a humanidade. A mônada, então, é como se ela fosse a somatória do eu interior de todos nós, formando um grande potencial de sabedoria e de conhecimento, tá? O que é interessante, né, quando a gente fala na nossa saudação, né, Deus da nossa compreensão, né, Deus, é interessante que a gente perceba, né, que a mônada ela necessita de todas as informações, de todas as variações, de todas as diferenças para poder se estruturar, né? Ela é a somatória de tudo aquilo que existe, tanto em termos de passado como em termos de presente, e que potencializa o futuro de toda a humanidade. Vamos agora ao terceiro aspecto, né? Chamada manifestação. A manifestação, como eu já disse, ela ocorre em 7 dias, né? Só que esses 7 dias, uma vez que a gente tem 3 planos, esses 7 dias acabam acontecendo da seguinte maneira. O mundo espiritual, aquilo que a gente chama de mônada, de repente ele irradia um primeiro ponto chamado de o primeiro universo em evolução, tá? Esse primeiro ponto, na verdade, ele representa o quê? Ele representa o primeiro impulso da existência. Então, é o primeiro sistema evolutivo, tá? Essa mônada ela vai evoluir a partir de sistemas evolutivos que são em números de 7, tá? Onde a gente vai compreender os chamados 7 dias da criação. O que acontece nesse plano, né? Aquilo que é energia, ele vai passar por um adensamento até se transformar em forma. E depois essa forma, ela vai se dissolvendo e vai voltar para o ponto de onde teve origem, sob a forma de consciência. Então, nós temos aqui, a partir do momento que o Eterno ele irradia um foco, eu vou voltar aqui para a gente ver, né? O Eterno ele irradia um ponto que se ilumina, esse ponto se ilumina, ele vive a experiência dele de existência, depois ele se apaga. Depois, novamente, esse ponto, a partir daquilo que se apagou desse ponto, essas experiências elas passam para o estágio seguinte, um pouco mais denso,
esse ponto se ilumina, tem a sua experiência de existência, depois se recolhe. Depois, a partir do recolhimento desse, novo ponto vem, se ilumina, tem a experiência e se recolhe, tá? Dessa forma, a gente vai percebendo que existe como um pulsar de um coração, tá? Na teosofia, a definição que se dá para isso, né, é dias e noites de Brahma. São os dias e noites da criação. E ele vai dizer que o momento em que existe essa manifestação, ele vai chamar de Manvantara, que significa mente em descida, e o momento de repouso chama-se Pralaya, ou seja, ele representa o recolhimento da experiência da mente, que ela vai como se fosse numa espécie de sonho ou numa espécie de hálito. A palavra Pralaya, em sânscrito, ela tem sua origem no termo hálito. Então, é muito interessante a gente perceber que o próprio universo, ele pulsa como um grande coração, né? Ele se manifesta, ele se recolhe, se manifesta e se recolhe, né? E contrariamente do que a gente imaginava, né, ou pelo menos eu imaginava, né, que tudo isso fosse uma coisa eterna, né? Hoje a gente, por questão dos buracos negros, etc., a gente sabe que esse mesmo processo de recolhimento, de expansão e recolhimento, acontece com também os universos que a gente conhece. Ou seja, né, existe um mistério maior dentro de tudo isso, né, que a gente não é capaz de perceber. Tá bom? Mas voltando, né, essa mônada, ela vai irradiando pontos, tá? Sucessivos, né, que vão se desenvolvendo um a partir do outro, né? E que a partir do momento que eles vão acontecendo, eles vão se adensando pelos planos e depois eles vão subindo novamente até o retorno da onde eles saíram, né? Só que agora como consciência realizada. Vamos entender isso um pouquinho, tá? Essa mônada, conforme dentro daquele esquema que eu expliquei, ela vai se desenvolver, como eu já disse, a partir de sistemas evolutivos, a partir de dias e noites da criação, que estão associados aos 56 arcanos menores do tarô. Ou seja, né, cada uma delas ela vai acontecer em 7 períodos. Tá bom? Então, são 7, tá? 7 etapas de 7 períodos. Então, de repente, num primeiro momento, o que acontece? Num primeiro momento, é emanada uma energia que dá origem à estrutura daquilo que a gente conhece por reino mineral. Por que eu falo isso, né? Porque a vida aqui na Terra, né, ela vai se estruturar a partir do reino mineral, depois vem o reino vegetal, depois vem o reino animal e depois vem o homem, tá bom? Então, os sistemas evolutivos, já em função disso, eles começam a acontecer a partir dos reinos estruturadores. Então, uma vez que existe a manifestação do reino mineral em 7 etapas, essa manifestação se recolhe, tá? Depois de um dia, né, um grande dia de Brahma, vem uma grande noite de Brahma, e essa grande noite dá origem a um novo dia. A partir desse novo dia, já num plano mais denso, vão se estruturar as experiências do reino vegetal, as experiências do reino experiências formadoras do reino vegetal, tá? Essas experiências depois elas vão se recolher, elas vão passar por um estágio seguinte que vai se transformar no reino animal, tá bom? E o reino animal, por sua vez, ele vai dar estrutura ao reino humano. É interessante a gente lembrar, né? O reino mineral a gente tem a nossa estrutura óssea. O reino animal, vegetal, ele está ligado a todo o nosso sistema de circulação sanguínea. O reino animal está ligado à nossa questão dos nossos órgãos, dos nossos hormônios. E, finalmente, o reino animal, o reino hominal, que está relacionado à questão do pensamento, à questão da consciência. Tá? Se a gente fosse desse modo, como vocês veem, a vida, a energia desce, né? A vida desce como energia e sobe como consciência, tá bom? Existem esses 4 reinos manifestados e existem eu coloquei aqui, né? Existem 3 reinos ainda em manifestação que representam os nossos valores latentes.
Eles representam aquilo que o homem traz dentro de si, mas ainda não está desenvolvido. Representa a intuição, representa a percepção, representa a criatividade, representa os valores espirituais mais profundos. Tá bom? A gente fizer uma associação, já que o tema é geometria, né? Se a gente fizer uma associação a esses reinos, como que eles acontecem, a gente poderia dizer assim, ó, no primeiro reino existe um ponto, tá? É como se fosse a experiência de um ponto. É o único ponto em torno do qual tudo acontece. E a gente lembra que é uma estrutura muito sutil que precisa ir se adensando aos poucos, tá? A partir do momento da experiência do ponto, então, o que nós temos? Nós temos 2 pontos formam uma reta. Tá? A partir da experiência do ponto, forma-se a experiência da reta. A partir da experiência da reta, 2 retas formam um plano. Tá? 2 retas vão formar um plano. Terceiro sistema, evolução. Né? E a gente vai ter um volume concreto, o volume concreto, como a gente conhece, né? Em termos de forma, objetivada, tudo, apenas aqui no chamado 4º sistema de evolução, que é o sistema da Terra, onde nós estamos agora vivendo essa experiência de vida e de consciência. Toda essa experiência, né, ela vai acabar se manifestando, se objetivando a partir do homem, tá bom? Uma das finalidades da gente aqui é mostrar que, né, tudo isso que acontece acaba se plasmando no homem, e que nós temos no nosso corpo toda essa representatividade. Como nós sabemos, né, nós temos 7 chakras, tá? Os 7 chakras, coluna vertebral, né, que tem um duto chamado Ida e outro chamado Pingala, né, onde as energias chamadas Forrati e Kundalini se manifestam e se alteram, né? Sendo que uma Forrati, ela vem do espaço sem limites, é uma energia fria, né? E a energia kundalínica é uma energia telúrica, né? Que acaba sendo proveniente da Terra. Tá bom? Para que a gente entenda melhor essas energias, né? O que ocorre, né? Então vocês imaginam assim, a gente tem essas moléculas todas, né? Que elas estão vibrando num estado assim extremamente sutil e elas precisam ir se adensando aos poucos até adquirirem forma. Então elas vão precisar de uma energia fria. Essa energia fria vai agregando essas moléculas, agregando, até que ela adquira o máximo da forma física. No momento em que ela atinge o máximo da forma física, né, pela própria compressão, a pressão que as partículas vão exercendo uma sobre as outras vai fazer com que elas se desagreguem. E a partir do momento que ela vai se desagregando, aquela forma ela vai ascendendo o caminho de volta, né? Porém, como eu já disse, agora sob a forma de consciência. Isso daqui, esse caminho, ele vai acontecer através dos chakras no nosso organismo, tá? Cada um desses chakras aqui estaria relacionado a uma experiência. Então, por exemplo, o primeiro chakra relacionado ao primeiro sistema evolutivo, o segundo chakra relacionado ao segundo sistema evolutivo, terceiro chakra relacionado ao terceiro sistema evolutivo, 4º chakra relacionado ao 4º sistema evolutivo, tá? Reino mineral, reino vegetal, reino animal, reino humano. Ou seja, nós apenas somos considerados humanos a partir do momento em que nós começamos a desenvolver o chakra do coração. Tá? Isso é a diferença, né? A diferença que existe entre o homem, né? O homem e o animal, né? Essa capacidade, né? O chakra do coração ele está relacionado ao plano mental, que significa a questão do pensamento, a questão do raciocínio, a questão da capacidade de compreensão e, ao mesmo tempo, a necessidade do desenvolvimento do que a gente chama de amor universal, de amor sabedoria. Tá bom? Então, né, volta a questão
partir do momento em que o homem, enquanto ele não desenvolve esse ponto, ele praticamente ele não é considerado, a gente pode dizer que ele não é humano, tá? Ele é uma tentativa de experiência humana, onde, na verdade, ainda não atingiu a sua chamada plenitude, tá bom? Tá? Antes disso, né? Volto a dizer, ele está lá, ele está regido pelos instintos, ele está regido pelos valores assim considerados mais densos da humanidade. Falando em termos psicológicos, né? Então, nós vamos ter os chamados circuitos neurais, que estão ligados às questões de biossobrevivência, às questões de competitividade, às questões de estruturação do ego, que são os planos relacionados aos nossos 3 chakras inferiores. Tá bom? Ou seja, né, enquanto o homem ele estiver associado a esses pontos apenas, ele acaba não desenvolvendo a potencialidade espiritual a qual se espera, né, que ele desenvolva a partir desse 4º sistema evolutivo. Tá? Como eu falei dos 4, né, os quatro chakras inferiores, né? E lembrar que os 3 chakras superiores, eles estão associados ao nosso plano divino, tá? Então, na cabeça, a gente vê que tudo na cabeça é cabalístico, né? Ela tem 3 chakras, ela tem 7 orifícios, tem 22 ossos no nosso crânio e tem 32 dentes. Tá? Nossa cabeça, ela representa a nossa parte, ela é como se fosse a plasmação, né, de toda uma matemática, de toda uma geometria divina. Por quê, né? Porque é exatamente aqui que está guardado os valores latentes de todo o potencial que a humanidade ela tem que atingir ainda em seu processo evolutivo. Tá bom? E se a gente falar assim, tudo aquilo que existe manifestado é humano, e tudo aquilo que existe latente, a gente pode chamar de divino, no sentido de que a palavra divino ou divindade, ela significa aquilo que está por vir. É como se ela fosse assim, ela representasse os valores, né, que uma humanidade estão predestinados a que ela conquista esses valores, né? Mas que eles ainda estão latentes e dependem do desenvolvimento de cada um. Aí a gente volta à questão da criatividade, a questão da neutralidade, a questão da intuição, o pensamento abstrato e a questão da consciência crística, né? Da comunhão com a consciência crística, da onde vem o termo eucrístico ou eucarístico. Pronto, agora começamos a falar de geometria um pouquinho, tá? O que acontece, né? Nessas questões aqui, a gente falando de geometria, então existem as formas, tá? Quando a gente vê as ideias, né? A ideia associada ao tudo nada, a questão da própria ideia, polaridade, manifestação, elas estão associadas a figuras geométricas. Então, por exemplo, a circunferência, ela acaba sendo associada ao infinito. A partir daí que nós percebemos, né, a necessidade das cúpulas nos templos, as cúpulas nas igrejas antigas, né? Porque ela representa exatamente isso. Ela representa o teto, né? A cúpula do templo, ela representa a abóbada celeste. Tá bom? Curiosamente, nós, na nossa boca, né, nós temos a parte superior, né, o chamado céu da boca, é como se ele fosse o céu do nosso templo, onde nós temos 32 dentes, temos o céu da boca, e nós temos a língua como elemento que faz a circulação de todos esses elementos, né, através da fala e etc. Aí nós temos, então, o ponto associado à ideia, a reta associada à polaridade. No plano manifestado, tudo aquilo, né? Então, a gente vai ter tanto a figura da circunferência como a figura do triângulo,
associados à Trindade, tá? E nós vamos ter todas as figuras ligadas ao quadrado, ligados à cruz, associados à questão objetiva, a questão de tudo aquilo que é materializado, né? E também associado ao nosso chamado quarto sistema de evolução, reino nominal, que é exatamente o nosso ponto, o ponto evolutivo em que a humanidade se encontra. Tá? Então, nós temos aqui formas e números transmitem conceitos que nosso subconsciente compreende. Tá? É interessante que a gente, por exemplo, quando a gente entra em contato com determinadas formas, essas formas elas estão passando mensagens para a gente. A gente pode não entendê-las de modo objetivo, mas nós temos a capacidade de compreendê-las de modo subjetivo. E essas imagens elas acabam nos sendo transmitidas através dos arcanos do tarô, através da árvore cabalística e de tantos outros símbolos que chegam até nós. Por quê? Né? Eles vão se aproveitar dessas formas geométricas, né? que dentro delas estão ocultas, né? Verdades universais muito maiores do que a gente imagina, e aquilo vai sendo transmitido através dos tempos para a humanidade, né? De modo que algum conhecimento, alguma coisa nesse sentido possa ser perpetuado. Se a gente for comparar as questões da própria manifestação, a gente pode dizer que as etapas de uma obra podem ser comparadas com o processo de manifestação cósmica. Tá? Num determinado momento, é necessário que haja um local para se construir alguma coisa. No momento seguinte, é necessário que haja um projeto. Esse projeto estaria relacionado à questão da ideia, à questão do pai, o primeiro ponto. Tá? Depois, a partir desse projeto, vai surgir a necessidade de um alicerce, de uma base. Essa base é o aspecto feminino que cria essa base, né? A mãe é a base da família, né? A mãe é o alicerce da família, né? A gente sabe isso muito bem, né? Tanto que quando a gente perde a nossa mãe, né? A casa literalmente ela é ruim, né? É muito difícil a casa se manter depois que a figura da mãe ou a figura da mulher se afasta. E nós temos o processo de manifestação, né? Onde vai acontecer depois do alicerce vai fazer um piso, né? Depois desse piso vão se construir as paredes. Depois dessas paredes, elas vão determinar um espaço. E a partir do momento em que existe esse espaço, é que realmente esse universo daqui ele é algo que nos toca, algo onde nós estamos aptos a viver. Tá bom? É interessante isso daqui, né? Porque quando a gente fala de simbolismo, a gente pode falar de templo, principalmente de simbolismo, né? Todos os objetos que compõem aquele espaço, na verdade, eles possuem uma finalidade. Eles possuem uma finalidade de nos conectar, tá? Através daquela geometria do templo, ela possui a finalidade de nos conectar com os valores cósmicos mais profundos. Tá? De tal maneira que, a partir do momento que a gente adentra num espaço desses, a gente sofre uma influência de tal maneira desse espaço que ele faz com que referências anteriores, referências que estão guardadas no nosso inconsciente a respeito de iniciações passadas, de compromissos passados, de conhecimentos passados, tenham a capacidade de aflorar dentro de cada um de nós. Tá? A finalidade assim como a gente vai ver a questão do cânone, né? Assim como o nosso corpo ele é uma expressão de uma energia, a gente vai ver que o templo também é uma manifestação de uma energia, só que conta uma coisa muito maior, é uma coisa universal, é uma coisa coletiva relacionada a toda a humanidade. Tá? Para que a gente tenha uma ideia, por exemplo, então nós temos assim, né? A gente morre, né? A gente morre, a nossa essência ela se dissolve,
ela vai ficar vibrando em algum ponto do espaço, né? O átomo permanente, seja lá o que for, né? E a partir desse ponto, talvez esse ponto luminoso, essa energia, a partir de um momento, esse ponto ele vai precisar se manifestar através de uma forma. Tá? Então, o que vai acontecer? Vai ser construída uma forma que faz com que estabeleça um corpo físico que esteja em vibração de acordo com aquela essência. Tá bom? É como se nosso corpo ele fosse um receptáculo perfeito para manifestar a nossa essência vibratória. Tá bom? O templo, ele vai fazer a mesma coisa, tá? Conforme nós vamos ver isso mais adiante. Tá? Aqui tem um modelo de fachada, né? Nós temos na parte ligada às colunas, nós temos o mundo terreno. Esse mundo terreno associado aos nossos 3 chakras inferiores. Plano intermediário, associado ao nosso coração. Tá? E a questão do frontão, associado ao mundo divino. Existia uma relação entre o templo e o corpo humano, que os gregos eles conheciam muito bem, os egípcios também. Então, na verdade, o templo ele acaba sendo uma expressão do corpo humano, tá bom? Tanto no sentido da fachada, como no sentido da planta. É interessante que a gente entenda isso. Quando havia, na Grécia Antiga, por exemplo, né, dando continuidade ao que eu falei a respeito do nosso corpo ser a plasmação da nossa energia, quando havia na antiguidade, por exemplo, um templo de Apolo, significava que esse templo ele era construído de acordo com as proporções relacionadas a Apolo. O templo de Diana, construído de acordo com as proporções relacionadas a Diana. Tá? Que proporções são essas? Se a gente pegar o nosso corpo, a gente vai perceber que existe um padrão repetitivo. Esse padrão que existe repetitivo no nosso corpo, por incrível que pareça, é a medida do nosso pé. Todo o corpo ele é um desdobramento do nosso pé. Tá? E essa medida do nosso pé, ela recebe um nome na antiguidade de cânone. E o cânone é aquele que vai determinar a forma de alguma coisa. Aí a gente vai ver que as construções do templo elas eram construídas com pés, né? Se a gente for pegar por exemplo, tá? Vocês podem medir, a gente mede exatamente 8 pés de altura e a nossa envergadura, né, dos braços abertos mede 8 pés também, né? Então, quando eu estou fazendo uma medida por braças, eu estou fazendo por pés ou por braças, né, como eram feitas na antiguidade, na verdade, eu estou reproduzindo o meu corpo em tudo aquilo que eu faço. Tá? Como não havia um sistema métrico definido, o que eles estabeleciam? Eles estabeleciam diferentes cânones relacionados a cada deus, por exemplo, né? Então, tem os cânones dos deuses gregos, tem os cânones dos deuses egípcios, tem os cânones católicos, tem os cânones budistas, a partir do qual vão ser construídos templos, onde, né, que passam a ser representações dos corpos, ou como se eles fossem os corpos, né, daquela própria divindade. Tá? Então, a partir do momento em que eu entro numa igreja gótica, por exemplo, né, que é construída dentro daqueles cânones que estabelecem o corpo do Cristo, a partir do corpo do Cristo, né, é como se eu estivesse adentrando ao próprio Cristo, e aquilo faz com que eu desperte o Cristo dentro de mim. Quando eu entro num templo de Apolo, né, na antiguidade, né, eu desperto o Apolo dentro de mim. Quando eu entro numa pirâmide, né, dedicado ao faraó, dedicado a quem seja, né, eu desperto aquilo dentro de mim. Tá? Então, se a pessoa ela tem um vínculo, se ela tem uma comunicação
de passado ou de história, de evolutiva em relação com aquilo, aqueles valores eles são despertos também para que ela possa continuar a iniciação dela a partir do ponto onde ela parou. Tá? O templo ele é extremamente importante para isso. Sem que haja a questão templária, né? É muito difícil haver a iniciação, porque o templo é exatamente aquele que faz o vínculo entre a divindade que está fora, a divindade que está dentro, né? A divindade coletiva, né? E ele faz, inclusive, a nossa comunicação com todo o nosso passado evolutivo dentro desta ou daquela ordem, tá bom? Então, né, o que acontece? Aqui no chamado mundo intermediário, aqui o mundo intermediário é onde o quê? Onde as paredes, tá? As paredes elas vão dar suporte à cúpula, tá? Ou onde, né, a tríade inferior vai se encontrar com a tríade superior, tá bom? Dando o simbolismo aqui da chamada estrela de 6 pontas. Voltando, né? É no plano do coração que o céu se une com a terra, tá bom? E no templo, esse aspecto ele vai representado por todo o simbolismo que existe aqui. Se alguém aí Oi, alguém esqueceu o microfone ligado. Vamos lá, né? Então, temos aqui um esquema de uma planta esquemática de uma catedral, né? Para a gente perceber que essa planta do que a gente conhece como uma catedral, né? Nada mais é do que a representação de um homem. Tá? No caso, né? O homem é o Cristo. Mas é interessante essa figura da cruz, ela acaba se refletindo, né? Inclusive na pirâmide, né? Se a gente pegar uma pirâmide assim, como que é? Planificar ela, né? A gente vai ver que ela forma a figura de uma cruz também, né? São 4 triângulos formando uma cruz, né? Mas essa figura da cruz ela é constante. Tá? E o que acontece, né? No centro, né? O centro que está relacionado à questão do chakra cardíaco, quando ocorre o desenvolvimento do nosso divino, a comunicação com o divino, o desenvolvimento do humano, o desenvolvimento do nosso mental, é que fica a chamada nave central, né? Onde fica o altar, onde fica a Shekinah, é no local onde tudo acontece. Tá bom? E nós temos, né? Nós temos os pontos cardeais, os 4 pontos, né? Isso daqui é regra, é praticamente para todos os templos iniciáticos e que acaba sendo bastante interessante. Lembrando, né, que o espaço entre o altar e o chamado altar-mor, né? Existe um vazio, né? Que é o Sanctus Sanctorum, né? Que é o ponto onde existe a maior concentração de energia, né? Conforme a gente já viu aí nos nossos estudos. Tá bom? Então, o que acontece? Quando a gente está fazendo uma caminhada, dentro de um templo, uma caminhada, um processo ritualístico, onde a gente se locomove de um lugar para o outro, né? Então, caminha agora nessa direção, caminha agora na outra direção, etc. A gente está ativando todos os nossos chakras e a gente está fazendo com que haja toda uma rememorização de todo o nosso processo evolutivo. Tá? Lembrando sempre, né, que aquilo que estava... Porque o que acontece, né? A gente vai tendo vidas e vidas e vidas, né? E aquilo que existe de mais antigo na gente, ele vai ficando... É como se fossem camadas arqueológicas, né? Ele fica soterrado lá no fundo, né? Então, é necessário que haja um processo para que aquele conhecimento, para que aquele princípio ele tenha condições de emergir. E isso ocorre a partir dos templos, a partir do uso adequado dos cânones, a partir do uso adequado das formas. E também, né, a partir do uso adequado dos ritos, já que, uma vez quando a gente exercita a nossa caminhada dentro de um templo,
a gente também está fazendo uma geometria. A nossa movimentação é geométrica dentro do templo, e essa movimentação geométrica também implica num desenvolvimento da nossa consciência a partir de alguma coisa que não é objetiva, mas que é subjetiva. Então, o que acontece? Como eu falei, né, antes, então nós temos o chamado mundo intermediário, relacionado à região do coração. Lembrando, né, aqui a gente falando em termos de Shekinah, né, esse mundo intermediário é aquele que faz a comunhão entre o céu e a terra, que conosco tem a ver com o nosso coração, né? E ele existe, então, uma parte ligada ao plano terreno e uma parte ligada ao plano divino. Tá bom? O plano terreno a gente fala, né? Então, existem as paredes, existe a cúpula, tá? E o plano que a gente chama de plano de mundo divino e mundo terreno, a gente tem a figura do triângulo. O triângulo virado para cima como representante do mundo divino e o triângulo voltado para baixo como representante do mundo terreno. Tá? A gente fazendo uma comparação aqui, seguindo, nós temos a figura do templo, tá? Da fachada do templo, né? A fachada do templo com o triângulo e a parte das colunatas, né? Mostrando o templo como a comunhão entre o divino e o terreno. O simbolismo da Eucaristia, o triângulo invertido, ele transforma-se em taça, e a cúpula transforma-se na Eucaristia, né? E o homem, ele acaba se transformando no próprio templo a partir do momento em que ele consegue fazer a conexão em si entre o mundo divino e o mundo terreno. Como eu já disse, né, no corpo humano, existe uma medida chamada cânone, e essa medida, ela é, conforme eu disse para vocês, né, obtida a partir do pé, onde se estabelece os chamados, as estruturas, né, dos nossos corpos físicos, tá? Como um desenrolar dessa questão, né? Cada um de nós teria um número, cada um desses números teria um significado dentro dessa explicação que eu dei anteriormente, né? O número, ele significa uma forma, ele significa uma ideia, ele significa uma cor, tá? É como se fosse assim, o número, ele acaba sendo a plasmação de uma série de valores subjetivos aos quais mentalmente a gente não consegue ter acesso. O sul está entre as cidades mais quentes esse ano. Essa semana muda só 44 graus amanhã, 40... A previsão do tempo. Já fechei. Tá? Em arquitetura, isso daqui vai aparecer nas chamadas ordens, né, que estabelecem os cânones, onde nós temos a ordem jônica, que está relacionado à questão do pai, a ordem dórica, associada ao pai, ordem jônica, associada à mãe, ordem corinta, associada ao filho. Ou seja, né, as três gunas da manifestação e reinos que dão base para a estrutura humana. É interessante a gente entender que essas colunas, elas têm uma relação direta com o corpo humano, tá bom? Então, né, volto a dizer, a partir do estabelecido diâmetro de base, esse cânone, ele acaba se repetindo durante toda a construção, né? Dando, a princípio, a formação das colunas e depois a formação dos outros elementos, tá bom? Se a gente for ver dentro dessas regras que existem, né? A gente praticamente é como se a gente estivesse construindo um corpo, tá? A partir dessas medidas e dessas determinações que são estabelecidas dentro dessas chamadas ordens, tá bom? Aqui, né, os números funcionam como expressões da forma
que as diferentes formas de energia manifestam em seus significados. Tá? Eu tenho, como eu já disse, né, eu tenho diferentes formas de energia, essas diferentes formas de energia, elas precisam de um número que lhes dê um significado, e esse número ele vai ser obtido através do cânone, que representa muito mais, além de uma simples de um simples valor numérico. Encerrando aqui, né, a questão do homem, o homem vitruviano, a questão, como eu já disse, ó, a gente tem a mesma envergadura do que a altura, né? E a palavra universo, ela tem um dos significados dela é círculo, e um dos significados de círculo é tempo, e a gente pode dizer que o homem também ele está relacionado com isso, uma vez que o homem ele traz em si toda a manifestação do universo. A questão relacionada ao nosso quarto chakra, né? Eu associei aqui a questão da Rosa Cruz, a questão do templo, associado às questões da pedra filosofal e da taça do Santo Graal, porque é no templo, local onde ocorre a Eucaristia, né? Onde ocorre a comunhão entre o mundo divino e o mundo terreno. Desse modo, a geometria sagrada é uma ferramenta com a qual o mestre templário transmite e ensina, através das escolas de ofício, verdades eternas e universais, enquanto edifica na Terra a obra do Supremo Arquiteto. O que acontece, né? Uma vez que não existe condições da humanidade despertar determinados valores conscientemente, né? Que precisa ser despertado aos poucos, existem os templos que nos foram legados, existem os trabalhos templários que são feitos até hoje dentro de determinados cânones, para que haja o despertar gradativo da humanidade dessa consciência que aparentemente teria ficado perdida nas noites do tempo, mas que, na verdade, estão relacionadas a um conhecimento primordial, do qual todos nós um dia, talvez, tivéssemos tido oportunidade de possuir, mas que acabamos perdendo de alguma maneira, né, a partir do momento em que perdemos a nossa pureza, né, ou que ganhamos o nosso sentimento de ego, e que, num determinado ponto, né, o trabalho consiste exatamente em abandonar essa parte densa que foi necessária que nós adquiríssemos para que nós se manifestássemos nesse mundo denso. E agora é o momento de abandonar essa parte densa e nós nos conectarmos aos conhecimentos mais sutis, ligados à chamada tríade superior, ligados aos aspectos universais, né, que, aos pouquinhos, lentamente, através das nossas experiências templárias, a partir das nossas conexões com nós mesmos, nós vamos readquirindo. Tá bom? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Renê, muito obrigado pela excelente palestra. Agora eu pediria para quem quer fazer perguntas que coloque as mesmas lá no chat, ou qualquer tipo de impressão que queira transmitir ao palestrante, e eu farei o intermediário entre o chat e o palestrante. Espera aí, eu queria... Pode falar à vontade. Pronto, eu queria aparecer agora um pouquinho, queria apagar minha tela. Bom, Renê, estamos recebendo aqui agradecimentos, né? O Aroni está dizendo aqui que parabéns pela graça prodigalizada, né? Olha só. É. Bom, pessoal, se não tiver nenhuma pergunta, nós vamos passar para o encerramento. Marilac está agradecendo, diz que foi muito esclarecedora.
Ana Luquezzi, parabéns. Nossa grande amiga Ana, né? Ana, olha só. Cristiane, muito interessante. Agradeço a oportunidade do aprendizado. Marcos Vinícius, obrigado pela partilha do conhecimento e parabéns pela abordagem do assunto. Silene, muito bom, claro, agradeço. Valnei, você tem ligação com a gnose, esse ensinamento? Aqui você pode responder. Mas eu não conheço a gnose, tá? Então não sei. Talvez a gnose... talvez a gnose tenha relação com esse ensinamento, tá? Mas eu não tenho relação com a gnose para saber, tá? Para saber se é daí que vem ou não, tá bom? Estou pedindo para você falar mais um pouco sobre os números e os significados, pode ser? Pode ser sim, tá? O que acontece, né? Os números, então, vamos lá, né? Primeiro a gente tem o número 0. Né? O que é o 0? O 0 não é absolutamente nada, né? O zero ele vai representar o potencial de tudo aquilo que pode ser, mas que, na verdade, ainda não é. Né? Esse 0 ele vai se manifestar a partir do 1. Né? O 1 é uma consequência do 0. Tá? Existe um primeiro ponto que é uma manifestação, né? Mas esse ponto ele é praticamente uma ideia. Ele é um ponto assim praticamente ele tem expressão, na verdade, né? Ele tem todo o potencial, né? Mas ele necessita de mais fatores, né? Quando a gente fala na numerologia, a numerologia vai falar muito disso, né? Falar o 1 é sempre um começo, né? O 2 é a partir do momento em que a gente começa alguma coisa, ninguém consegue começar nada sozinho, né? O homem não nasceu para ser sozinho, né? O homem, para ter a sua criação, ele precisa pelo menos de ter uma mulher, né? Aí vem o princípio do número 2, né? O número 2 ele representa o complemento, ele vai representar a polaridade. Se a gente não tem polaridade, a gente não consegue manifestar nada, né? O nosso dia e noite, a gente tem a questão da eletricidade, né? Polo masculino, polo positivo e negativo, né? Ou seja, né? É preciso, para que haja um movimento, é preciso que haja uma polaridade. Né? Então, o sozinho ele não é nada. Ele precisa manifestar uma polaridade dentro dele mesmo, né? Para que a partir desse ponto daí surja uma trindade. Eu acho interessante. Aí todo mundo é Rosa Cruz, né? No grupo, não é? Não é. Não necessariamente. Então tá bom. Mas posso falar do experimento do espelho ou não? Sim ou não? Que é um experimento de manifestação de polaridade, né? Falar por alto assim, tá bom? Né? Que é um experimento de manifestação de polaridade, né? A partir do momento que a gente manifesta uma polaridade, né? Aí a trindade tem condições de se manifestar, né? Fora isso não existe, né? Então o número 2 ele estaria relacionado exatamente a essa necessidade de que haja, esse 1 ele se espelhe em algo, ele se manifeste em algo, né? Ele se projete em algo que aparentemente é o oposto dele, né? O simbolismo do espelho é legal porque são inversos, né? Os lados são espelhados, né? Eles não é a mesma coisa que a gente vê no espelho, não é a gente, né? É o nosso reflexo, né? E a gente precisa que haja isso para que haja a evolução. Né? No caso, quando a gente vai falar de divindade, né? Então é aquela história bonita, né? De que o Eterno ele se debruça na sua própria criação para se conhecer, né? Ele se espelha, ele precisa da criação para ele se espelhar, né? E a partir do momento que ele se espelha, ele se conhece, né? E com a gente é a mesma coisa, né? Então o 2 ele representa essa necessidade, o 3 ele vai representar exatamente o quê, né? Exatamente tudo aquilo que se cria, tudo aquilo que nós criamos a partir de nós, e como ponto de partida do nosso aprendizado. Né? Precisamos ter essa tríade como aprendizado. Tá?
na teosofia, eles vão falar assim que essa tríade é o que encarna. Tá? Aqueles valores que a gente chama associados aos nossos 3 chakras superiores, né? Associados à mônada diretamente, é aquilo que reencarna como ser vivente. Ou seja, né? É preciso que haja uma tríade para que ela tome forma e se transforme em quaternário. Tá bom? Então, né, o 3, né, ele representa essa tríade, o 4 representa tudo aquilo que está objetivado, tudo aquilo que está ligado à forma, está ligado aos 4 pontos cardeais, está ligado às 4 estações do ano, está ligado a todos os 4 espaços da pauta musical, né? Tudo aquilo que está manifestado, né, no nosso mundo objetivo é em função do 4. Né? Então, o 4 representaria exatamente esse valor daí. Então, o 5º, né? O 5º, a gente fala assim, o 4º ponto é a cruz, né? O que é o 5º ponto? O 5º ponto é a rosa que nasce no seio da cruz. Né? Representa alguma coisa que surge a partir do encontro, né, de todos aqueles 4 pontos cardeais, por exemplo, aquelas 4 hastes, né? Elas convergem para um centro em comum, e a partir daquele centro em comum é que realmente ocorre o desenvolvimento humano. A partir desse centro em comum é que vai ocorrer a comunicação, a ligação dele com os planos divinos. Tá bom? Então, o 5º, né, o número 5, ele vai representar exatamente isso. Tá? É o Papa, né, no tarô, que vai representar o quê? A nossa comunicação com o plano divino. O 6, ele é interessante. O 6, a gente vai encontrar nas escrituras falar de 666, né? Que é na verdade, ele está falando do quê? Das 3 hierarquias que caíram. Lembra? Tinha uma hierarquia para cada reino da natureza, né? Precisou cair 3 hierarquias para dar base para a nossa raça humana, né? Entre outras interpretações, né? Lembrando que o 6 ele é a figura de um feto, né? É um feto prestes ao nascer, tá? Onde a gente tem o círculo como sendo a cabeça e o resto da coluna vertebral. Tá bom? Então, o 6, né? Ele representa o quê? Né? Ele representa a manifestação do divino no homem. Tá? Que tanto pode acontecer através do simbolismo dos 2 triângulos entrelaçados, a estrela de Salomão, como pode ser o momento, né, em que o homem ele sai do plano divino onde ele estava e ele toma forma nesse plano como ser vivente para viver a sua experiência humana. O 7 ligado a todos os setenários, né, ligados aos nossos orifícios da cabeça, ligado aos nossos 7 chakras, ligados aos nossos 7 corpos, ligados aos 7 dias da semana. O 7 é ligado, ele é divino por excelência, mas ele em nós, né? Ele está ligado a todos esses aspectos também, tá? Que entrelaçam, né? Os mundos divinos e terrenos. O 8 ele acaba sendo como se fosse o símbolo do infinito, né? Se a gente deitar o número 8, a gente chega no símbolo do infinito, né? O número 8 ele representa exatamente a realização do 7, né? Aqueles 7 princípios que saíram de um ponto e depois, no momento, eles voltam para aquele mesmo ponto, né? Só que levando a experiência. Então, o 8 ele representa esse absoluto, representa essa experiência de infinito que existe dentro de cada um de nós, né? E o homem com o número 9. Né? Esse é o número do homem, está escrito em algum lugar, né? Quando ele fala da construção do Templo de Salomão, ou a construção da Arca, ele vai usar muito o número 144, né? 144 côvados, falando que isso está associado ao número do homem, né? E né? 4 mais 4, 8 mais 1, 9, né? Lembrando que o 6 representa o homem no momento em que ele se manifesta nesse mundo, né? O 9 representa o homem quando ele se ilumina e ele já está direcionado para os reinos superiores, ou para a vida superior. Obrigado, Renê. Continuando aqui, Anete, gratidão pelos ensinamentos.
A Cristiane pergunta se tem alguma bibliografia para indicar, aí você me indica e eu passo depois para eles, tá bom? Isso, legal. A Terezinha, Frater, foi tão boa a sua palestra que o tempo passou muito rápido. Gratidão por compartilhar. Maria Jesus, Frater René, me surpreendeu positivamente a forma de apresentação da sua palestra. Magnífica, parabéns. Carlos Eduardo, parabéns, Frater René, obrigado pelo conhecimento transmitido. Saudações ao mestre, Frater Marco Antônio. Oba! Ô, Marco Antônio, está bonito na praça aí. Charles Franklin, nosso venerável monitor. Boa noite a todos, paz profunda. Parabéns, Frater René, pela palestra. Foi muito salutar, excelente tema, ótima explanação. Paulo Butzloff, agradeço muito os ensinamentos da noite. Obrigado por compartilhar o vasto conhecimento. Fernando Santos Gomes, maravilhosa explanação. Grato pelo aprendizado. O Frater René é único. Grande privilégio de conhecer. Saudades de vocês. Paulo Renato, nos graus da Ordem Rosa Cruz, temos os graus de templo, como alegorias do templo humano que é constantemente construído. O desenvolvimento e a lapidação do homem. Parabéns pela palestra. Paulo, novamente, falando que 3 é a perfeição. Paulo Renato faz uma pergunta. O Frater vê o templo como o nosso próprio templo interno? Sim, sim. Tá, eu vejo o templo como... na verdade, assim, o que eu vejo, né? É muito complexo. Sabe aquela história das bonecas russas, né? Que vai uma dentro da outra? Né? Eu acho que é mais ou menos assim. A gente tem o nosso templo interno, né? Mas existe o templo externo também. Só que o templo interno, ele precisa de uma referência externa. Para que ele para o externo, ele vai induzir o despertar do interno. Tá? Então, de repente, eu posso falar assim, tudo bem, a natureza, né? Existem as questões da natureza, dos reinos, etc. Tudo bem, né? Eu posso chegar a um ponto, de repente, em que eu tenho o cósmico desperto dentro de mim de tal maneira que eu consigo enxergar ele em tudo, em todo lugar, né? E aí não precisa mais disso, né? Que é a finalidade, né? Na verdade, a finalidade é essa, né? Só que enquanto isso não acontece, o nosso templo interno, ele precisa de um alimento, ele precisa de uma referência. E essa referência ela é dada pelo templo externo. Tá? A partir do momento que a gente, volta a dizer, né? A partir do momento que eu caminho dentro de um templo externo, né? Eu faço determinadas ritualísticas, eu caminho dentro do templo externo, eu tô caminhando dentro do meu templo interno também, e tô movimentando os valores referentes a iniciações passadas, a conhecimentos passados que estão expressos, né, naquela geometria do templo externo, da ritualística, só que a gente não vê. Tá? Então, isso daqui é importante, né, que isso aconteça, porque ele vai provocar o despertar da gente. Tá? Porque, volto a dizer, né, a gente não... Aliás, eu não disse, eu estou falando volto a dizer, mas eu não disse. A gente está aqui, né? Nós sabemos, né, que nós temos um compromisso de muitos séculos com tudo isso, né? Não vou dizer muitos milênios, né? Mas o trabalho que a gente tem, o trabalho que a gente tem ligado a esse aspecto é um compromisso que nós assumimos em vidas passadas, né? Que a gente, de uma certa forma, a gente acaba sendo nessa vida conduzido, para que a gente encontre um lugar onde a gente possa manifestar isso, né? Então, o templo ele tem essa finalidade, né? Ele tem essa finalidade de nos conectar também com compromissos e com questões que foram desenvolvidas em vidas passadas, né? E que acabaram e que têm necessidade de terem continuidade, né? Então, tanto tem um aspecto individual aí, mas tem um aspecto coletivo também, né? Ligado a alguma coisa maior, né? Mas as duas coisas não caminham. Se o homem ele não estiver pronto dentro de si, do lado de fora, nada que aconteça do lado de fora vai motivar ele a fazer qualquer coisa, né? O templo ele vai dar um impulso, vai dar esse despertar, né? Que vai fazer com que vai criar essa movimentação interna que vai fazer com que a pessoa ela passe a buscar algo,
que muitas vezes ela não sabe nem o que é, ou ela sabe onde é, ou ela imagina onde está, né? Mas vai funcionar como propulsor dessa busca pelo crescimento. Continuando, Fátima Stever, saudações na luz crística, fratres e sorores. Gratidão pela linda e expressiva palestra, Frater René. Muito feliz pelo convite. Soro Fátima, da Epitada Martinista Santa Maria. Marisa Rigon, boa noite, muito agradecida pelo lindo conteúdo. Ivone Cardoso, obrigada, René, pela excelente palestra. Saudades dos nossos encontros. Maria Helena, podemos fazer uma analogia, uma ponte entre os números mestres 111, 222, 333 com a geometria sagrada? Pode sim. Aline, pode sim. Gratidão, Frater René e Loja Campinas, palestra maravilhosa. Clarides Heinrich, gostaria que falasse a respeito dos 3 planos da manifestação ou existência negativa em Sof, e isso seria uma outra palestra, Frater Clarides. Isso seria uma outra palestra. Então, eu acho melhor. Ô, René, nós estamos com o adiantado da hora, são 9h21. Podemos partir para o encerramento? Gostaria que você desse suas palavras finais aí e nos brindasse mais alguma coisa, uma reflexão, alguma coisa. Te peguei pessoal, desprevenido, hein? Não. Não, a reflexão é essa, né? Aqui eu acredito muito que tudo que a gente aprende tem que ser compartilhado, né? Aliás, o ambiente das escolas de mistério é esse, né? Deveria de ser isso, né? Um lugar onde os fráteres, os irmãos, eles se congraçam e eles compartilham entre si tudo aquilo que eles aprendem, né? Compartilham o pão do espírito, o pão da sabedoria, né? E o convívio, né? Apesar de eu estar afastado da loja de Campinas, né? Por vários motivos, né? Alheios à minha vontade, né? Mas assim, eu sempre não adianta, né? Uma vez a gente fazendo parte, né? Fazendo parte desse ambiente, né? Alguma coisa que nos toca e alguma coisa que nos realiza e nos faz feliz, né? Minha experiência de arquiteto, né? Tive a oportunidade de trabalhar muito com geometria sagrada em determinado momento e acabou fazendo com que eu desenvolvesse esse trabalho, né? E estou compartilhando com vocês, tá bom? Aquilo que eu tenho, né? Aquilo que eu tenho nesse sentido, eu sinto muito prazer em compartilhar com todos vocês. É basicamente isso. Tá ótimo, muito obrigado, René. Antes de passar para o encerramento propriamente dito, né? No dia 20 de outubro, nós vamos ter uma palestra que ela é restrita a Rosa Cruzes. É uma palestra do Frater Jamil. Ele já apresentou essa palestra lá em Santa Catarina e é a Catedral da Alma. Ela é imperdível. Então, eu estou fazendo o convite já. Amanhã nós já vamos abrir as inscrições para essa palestra. Eu peço agora que todos, caso queiram, fechem os olhos e me acompanhem em invocação. Deus do meu coração, Deus de minha compreensão, aceita, Senhor, esse meu ser que a Ti elevo e me preenche com Tua presença, com Tua luz, com Tua vida e com Teu amor, de modo que estes Teus preciosos dons possam irradiar-se através de mim e transbordar do meu coração até os corações de todos aqueles com quem, no dia de hoje, eu entrei em contato e lhes revelei a beleza de tua alegria e a serenidade de tua paz. Assim seja. Muito obrigado a todos. Nossas próximas atividades. Isso, spoiler das próximas atividades. No dia 13, nós vamos ter relaxamento e harmonização com o Frater Paulo Silas. Amanhã nós vamos abrir as inscrições. E no dia 20, essa palestra restrita que eu comentei há pouco. E no final do mês, o evento mensal
pelo Facebook, Appelatio Fraternitatis Rosicrucis, chamado A Humanidade, a parte 2. Boa noite a todos. Bom retorno. Boa noite a todos. Encerramos a nossa gravação nesse momento. Pronto. Pronto. Aguenta firme aí, Renê. Só mais Tá legal. Um pouquinho. O povo não quer saber, não. Bom, gente, foi muito bom. Nossa, ótima palestra. Acho que pode abrir o Foi, ó. microfone, todo mundo que está aí, né? Não, quem quiser abre o microfone, pode falar. Pode falar, à Não, a gente vontade. já terminou a Agora nós gravação. não estamos... Ainda está gravando, Não, viu? não tá, não. Tá? Tá sim.